Feminismo afro-latino-americano. Americanidades. Se você ficou curioso só de me ouvir falar sobre esses termos e quer saber agora o significado deles, então vem comigo, cola no vídeo de hoje, porque sim, eu vou falar dela, de Lélia Gonzalez, nossa antropóloga, filósofa, historiadora, professora, militante organizada, que fundou o Movimento Negro Unificado no Brasil, que fundou o coletivo Nizinga, um coletivo de mulheres negras do Rio de Janeiro, e que foi uma das primeiras intelectuais do Brasil a sistematizar na academia as sínteses, as formulações do movimento social negro no nosso país, e que também foi uma das primeiras intelectuais a relacionar racismo e machismo na sociedade brasileira. Então, olha, segura esse vídeo, porque o vídeo de hoje do Juro das Pretas foi pesado de subir no YouTube, viu? Salve, eu sou a Simone Nascimento e sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Inclusive, se inscreve aí e ative o sininho para receber as notificações do próximo vídeo e a gente seguir trocando essa ideia. A Lélia foi uma das primeiras mulheres negras que eu li quando eu estava querendo entender mais sobre o feminismo negro. Primeiro eu li textos fundamentais da Lélia e só depois eu fui conhecer a biografia da Lélia ao passo que eu fui lendo mais sobre ela. Quando eu me filiei ao Movimento Negro Unificado, eu passei a ouvir também histórias de militantes que conviveram com a Lélia Gonzalez e, de certa forma, eu fui criando mais afinidade com o pensamento dela e também me sentindo mais próxima das ideias e do que a Lélia sonhava, inclusive para o próprio MNU. E ninguém melhor para apresentar a Lélia de Almeida Gonzalez senão ela mesma, que costumava dizer o seguinte: negro tem que ter nome e sobrenome, senão os brancos arranjam um apelido ao gosto deles. A Lélia nasceu no dia 1º de fevereiro de 1985 e eu tenho um texto que eu gosto muito que chama Lélia Fala de Lélia, que inclusive eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês conhecerem esse texto, que ela se definia da seguinte forma: a barra é pesada. Eu sou uma mulher nascida de família pobre, meu pai era operário negro e minha mãe uma índia analfabeta. Tiveram 18 filhos e eu sou a 17ª. Bom, de todas as pesquisas que eu fiz, a mãe da Lélia se chamava Ursinda Serafim de Almeida, ela era empregada doméstica, e o pai dela era um operário ferroviário, se chamava Acácio Joaquim de Almeida. Ela fez escola, diferente de sua mãe que era analfabeta, paga pelos patrões de sua mãe que era empregada doméstica. Então a Lélia, que era a penúltima dos irmãos, teve um irmão jogador de futebol, que jogou no Flamengo, que inclusive é o time do coração da Lélia Gonzalez, e por esse motivo que ela se mudou com a família para o Rio de Janeiro em 1942. Lá no Rio de Janeiro que a Lélia vai fazer faculdade, né? Então a Lélia, além de não ser analfabeta, mas como sua mãe, também adentrou na universidade num período que era mais difícil do que hoje para a gente acessar um ensino superior. Então a Lélia se graduou em História e Filosofia pela Universidade do Estado da Guanabara, que é a atual UERJ, né, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e ela trabalhou como professora da rede pública de ensino, fez mestrado em comunicação social e o doutorado em antropologia política. E aí a Lélia começou então a se dedicar à pesquisa sobre relação de gênero e etnia, foi professora de cultura brasileira na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde chefiou o departamento de Sociologia e Política. Lélia contava que no início ela preferia negar sua condição racial e que isso fazia com que ela se afastasse da comunidade negra. Ela remete a culpa disso ao processo de branqueamento da sociedade brasileira, que é uma ação estrutural feita, por exemplo, através do ensino das escolas, universidades, que coloca o negro em seu devido lugar na sociedade, ou seja, excluído. Mas tem um fato na vida da Lélia Gonzalez que a faz mudar de reflexão e romper esse isolamento com a comunidade negra. É quando ela realiza o casamento com Luiz Carlos Gonzalez, que foi um grande amor da vida da Lélia Gonzalez, mas que era uma relação interracial
E a família do Luiz não aceitava o casamento da Lélia com o Luiz, fazendo com que ela vivesse muito racismo e muito machismo. Segundo vários relatos da Lélia, o Luiz percebeu muito, ele sacou muito esse processo todo, mas infelizmente o sofrimento era tão dolorido e tão violento que o Luiz se suicidou. E é por isso que a Lélia Gonzalez, inclusive, mantém esse sobrenome de casada com o Luiz, em homenagem a ele e também a todo o amor que ela sentia com ele. Mas que é nesse momento, então, que ela faz a ruptura da negação racial dela, né? Então ela faz uma total reavaliação que permite que ela imprima um novo rumo para a vida dela e agora de total imersão nesses temas e relacionando todas essas opressões estruturais brasileiras. E o que era esse tal de branqueamento que a Lélia diz aí pra gente, esse termo que ela define? Eu trouxe uma colinha aqui para ler para vocês, que eu tirei do texto Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, que vai estar aqui na descrição, e também essa ideia está muito presente no livro Lugar de Negro dela, que eu indico para que vocês leiam, que foi escrito em 1982. Ela define assim, que o branqueamento ele reproduz e perpetua a crença de que as classificações e os valores da cultura ocidental branca são os únicos, verdadeiros e universais. Uma vez estabelecido, o mito da superioridade branca comprova sua eficácia pelos efeitos de estilhaçamento, de fragmentação da identidade étnica por eles produzido. O desejo de embranquecer, ou seja, de limpar o sangue, como se diz no Brasil, é internalizado com a negação da própria raça, da própria cultura. Então, o que a Lélia diz que ela faz é que ela rompe com esse branqueamento, a partir desse processo em que ela percebe e sente a desigualdade racial a partir do que ela viveu nessa relação interracial e toda a discriminação que ela sofreu com a família do Luiz. Então é a partir daí que em 1974 a Lélia se desperta para o debate político das questões raciais e passa a frequentar grupos de discussão e ação de ativistas negros do Rio de Janeiro que debatiam, por exemplo, discussões em torno da subordinação histórica dos negros do Brasil, debatiam também os efeitos da ditadura militar que acontecia naquela época sobre as organizações e os modos de organizar tradicionais do negro no Brasil e também se debruçavam para analisar sobre a luta negra, a resistência negra que acontecia em outros países do mundo. Então, não sei vocês, mas eu queria ter feito parte do bonde da Lélia Gonzalez. Mas além de fazer todas essas discussões, a Lélia fez parte da organização e fundação de entidades, instituições e movimentos históricos no Brasil, como, por exemplo, o Movimento Negro Unificado, o Instituto de Pesquisas das Culturas Negras IPCN, o Coletivo de Mulheres Nizingas e o Olodum. A sua militância em defesa das mulheres levou inclusive a Lélia a compor o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, que é o CNDM, entre 85 e 89, e a Lélia ela foi candidata a deputada federal pelo PT, enquanto ela ainda estava no MNU. Depois a Lélia rompe com o Movimento Negro Unificado por um determinado período de anos. Então mais pra frente eu vou falar o momento que ela retorna ao MNU, segura aí. E ela também se candidata nas eleições seguintes, em 86, a deputada estadual pelo PDT, ficando como primeira suplente. O destaque desse vídeo vai para a forma com que a Lélia ela buscava articular o racismo e o sexismo, analisando ao longo da sua vida as internas e profundas desigualdades raciais que caracterizam o Brasil, mas que são similares também ao nosso continente, a América Latina. Daí que ela vai nos dizer o seguinte, que dentro dos impactos dessas desigualdades tão profundas do racismo, raciais, as mulheres negras e as mulheres indígenas são testemunhas vivas. E aí ela vai dizer que esse processo de colonização que a gente viveu, ou de diáspora africana, nós somos afro-africanas e ameríndias, ou seja, fruto de um processo que só rolou e só tá rolando aqui, com nós. Outra coisa que para mim foi um divisor de águas apresentado pela Lélia são 3 noções referidas à mesma origem em palavra que é mucama, que são invocações para definir nós mulheres negras a depender do contexto que nós somos percebidas na sociedade brasileira e que seguem sendo perpetuadas até hoje.
A palavra mucama se dá através da palavra mulata, doméstica e mãe preta, que ao sermos obrigadas a servir sexualmente, a servir ao serviço de limpeza e cozinha e aos cuidados com os filhos do branco, sempre em torno dos nossos corpos, esses serviços e trabalhos sendo executados por nós. A Luísa Bairros, que também foi uma militante do MNU, tem um artigo chamado Lembrando Lélia Gonzalez, que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, que nos ajuda a entender essas noções desenvolvidas por Gonzalez sobre um aspecto de observação, de quem observou essa trajetória e a conhecia tão bem. Até a metade dos anos 80, a Lélia talvez tenha sido a militante negra que mais participou de seminários e congressos também fora do Brasil, nos Estados Unidos, em vários países da África, da América Central, do Caribe e da Europa. Nós estivemos presentes através da Lélia e com ela nós aprendemos outros modos de pensar a diáspora africana sintetizada em suas propostas da categoria de amefricanidade para definir a experiência comum dos negros na América e a necessidade da construção de um feminismo que levasse essa experiência como central para as mulheres do nosso continente, a fim da gente construir a superação dessas desigualdades. Tanto que em 2019 a Angela Davis cita sua amiga de luta ao vir ao Brasil, pois se encontraram inúmeras vezes ao longo dessa trajetória tão grandiosa. Autodefinindo-se como feminista, Lélia ao mesmo tempo era muito crítica ao feminismo enquanto teoria e prática, ainda que reconhecesse a existência de feministas comprometidas com a questão racial, a quem Lélia chamava de irmãs. Em 91, antenada com as mudanças que ela buscava fazer no MNU, a Lélia aceitou reintegrar essa entidade e contribuiu com artigos para o jornal e participou do primeiro encontro de mulheres do MNU, onde debateu a questão das mulheres negras a partir de uma leitura em que buscava resgatar a espiritualidade dos negros, não a religiosidade, como fez questão de frisar naquele encontro, como elemento principal da diferenciação entre a nossa luta política e a de outros setores políticos da época. Lélia Gonzalez, infelizmente, morreu muito cedo, muito jovem, aos 59 anos de idade, vítima de um infarto, em julho de 1994, mas ela agora está eternizada e se tornou a nossa ancestral. Então, nesse vídeo, eu apresentei para vocês Lélia Gonzalez, falando sobre a trajetória dela, desde o momento em que ela rompe com o branqueamento estrutural da sociedade brasileira e passa a se dedicar a vida toda na formulação antirracista, na compreensão do negro nesse continente, dos processos que a gente vive na diáspora africana, se dedicando também à luta organizada ao lado de outras negras e negros e pensando sobre a nossa condição de amefricanas. O que você achou desse vídeo? Comenta aí pra gente seguir essa conversa. Além disso, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos conteúdos. Não deixe também de compartilhar esse vídeo com o seu quilombo, com o bonde todo, para mais pessoas conhecerem o meu canal. Aproveita para assistir os vídeos próximos aí do canal que são sugeridos na sequência. Até mais!